Zé. Boa tarde a todos e a todas. Me ouvem? Tá demais, beleza. Então, obrigado, Vitor, pelo convite. Uma pena eu não poder estar presente aí com vocês, assim, seria ótimo estar participando presencialmente dessa atividade, mas infelizmente eu tinha uma agenda já marcada, uma banca aqui no começo da tarde, e aí por conta disso ficaria inviável o transporte, né, me deslocar. Eu moro em Varginha, né, ficaria viável me deslocar até Baipendi, mas muito bacana. O evento está sendo realizado numa escola franciscana, né? São Francisco é um exemplo aí importante que a gente tem de vida e de convivência, né, com a natureza e com as camadas mais vulneráveis da sociedade. Então, assim, é muito rico o evento está sendo realizado numa escola franciscana e na fala inicial, né, ter sido trazido aí, né, os exemplos de São Francisco de Assis e também do Papa Francisco, né, o primeiro Papa que homenageou São Francisco na escolha do nome. Então, um belo início aí de fala e de conversa. Eu vou ser bem sintético aqui na minha apresentação. Meu nome é Zé Roberto, eu sou professor aqui no campus de Varginha da Unifal, a Universidade Federal de Alfenas. A Universidade Federal de Alfenas ela tem campus em 3 municípios aqui do sul de Minas, né? Alfenas, Varginha e Poços de Caldas, e a gente aqui pela Unifal, junto com a ONG Rizomar e também junto com instituições de ensino de São Paulo, em especial a Escola da Cidade e a Faculdade São Judas, iniciamos nos últimos anos a formação do que a gente pretende que seja uma rede, né, um coletivo que conecte instituições de ensino, organizações da sociedade civil e também os poderes públicos, né, instituições públicas, chamada Observatório da Serra da Mantiqueira. Então, a nossa perspectiva com a criação e o desenvolvimento do Observatório da Serra da Mantiqueira é formar, né, uma rede, né, de universidades, instituições públicas e organizações da sociedade civil para atuar, sobretudo, em 2 eixos principais, né? Num eixo científico, acadêmico, a ideia é produzir conhecimento científico sobre a Serra da Mantiqueira e também organizar o conhecimento científico que já existe, que já está produzido sobre a Serra da Mantiqueira e que pode, né, auxiliar a atuação de organizações e de instituições que existem na região. E a gente também pretende, por meio do observatório, né, contribuir com a articulação comunitária e com a qualificação das políticas públicas. Num cenário de colapso como o que a gente vive, que o Vitor apresentou, o conhecimento científico de qualidade e a informação pormenorizada num nível biorregional vão ser cada vez mais essenciais para garantir qualidade de vida, para garantir respeito e efetivação dos direitos humanos nos nossos municípios, né? Então, essa iniciativa ela pretende colaborar, né, nessas 2 instâncias, né, uma instância científica e acadêmica e uma instância social, pública. A gente atua em relação a vários temas, né, uma organização possível para dizer as temáticas principais inclui a proteção da sociobiodiversidade. Então, a gente tem na Serra da Mantiqueira tanto um hotspot de biodiversidade, né,
característico do bioma Mata Atlântica, mas a gente também tem uma sociodiversidade, uma riqueza cultural da cultura caipira, que é importante que ela seja, né, conhecida, reconhecida, protegida e valorizada. Uma outra temática em que a gente atua é a governança territorial participativa, e aí, nesse sentido, a gente pretende, no médio prazo, construir, né, de maneira colaborativa e participativa um plano de desenvolvimento territorial e também tentar colaborar, né, na solidificação de uma agenda socioambiental da biorregião da Mantiqueira. E uma terceira temática prioritária de atuação é a inovação social e a inclusão produtiva rural. Nesse sentido, a gente tem como pretensões, né, conhecer e fortalecer as principais cadeias produtivas rurais e também atuar no campo da inovação socioeconômica, né, pensando, sobretudo, na bioeconomia e nas possibilidades de produção de riqueza econômica, conciliando, né, essa atuação com a conservação da natureza. Como objetivos do observatório, a gente pode elencar esses 5 objetivos que estão expostos, né? Então, mapear os bens comuns, os conflitos socioambientais e os riscos climáticos na região, é um objetivo do nosso trabalho, dessa rede interinstitucional. Realizar um diagnóstico multidimensional regional, abordando aspectos socioeconômicos, culturais, ambientais e de infraestrutura. Desenvolver ações de educação ambiental, com foco na adaptação às mudanças climáticas. Criar e fortalecer redes de cooperação e de troca de conhecimento e experiência por meio da interação entre acadêmicos e não acadêmicos. Então, esse é um ponto muito importante, né, no modo como a gente trabalha a pesquisa científica. A pesquisa científica ela está, em primeiro lugar, permanentemente entrelaçada com a atuação, né, com o que na esfera da universidade é tratado como extensão. Então, as nossas pesquisas são pesquisas que têm, no geral, esse caráter, né, extensionista, essa lógica de intervenção social, e também são pesquisas que se pautam por uma valorização dos saberes tradicionais, né? Então, eu já falei, o Vitor falou, né, a gente tem na Serra da Mantiqueira a cultura caipira, e é uma forma de expressão bastante importante, que também produz conhecimento que tem que ser, né, pela academia reconhecido e incorporado no sentido da sua valorização. E um último objetivo que eu já adiantei, né, elaborar um plano de desenvolvimento territorial rural participativo, inicialmente, né, com foco em Baipendi, que é um município que concentra as nossas iniciativas até o momento, mas com uma pretensão de médio prazo de expandir isso para a biorregião. A gente tem alguns eventos e projetos de pesquisa e de extensão que estão em andamento, inclusive com a captação de recursos junto aos órgãos federais. Um desses projetos é o Observatório do Clima e Defesa do Território da Serra da Mantiqueira, que é um projeto de um edital específico de interface de pesquisa e extensão, né. Em relação a esse projeto, existe uma série de iniciativas em andamento, que vão ser mais detalhadas na fala seguinte, né. É uma iniciativa que se desenvolve nessa interface universidade e sociedade civil. Então, a Rizomar ela é protagonista desse processo e vai comentar em mais detalhes algumas ações que vêm sendo realizadas, e a gente pretende, no âmbito dessa iniciativa, no segundo semestre desse ano, no primeiro semestre do ano que vem, realizar ainda 3 fóruns participativos e também trabalhar na elaboração de um documento com diretrizes para o desenvolvimento territorial rural de Baipendi. Existe um projeto em andamento, que é um projeto de mestrado
financiado por uma captação de recurso também no âmbito do observatório. O título atual desse projeto é Zoneamento da Paisagem do Entorno da Serra do Papagaio como ferramenta de planejamento ambiental. Então, a ideia é construir um zoneamento, né, baseado nas matrizes de sequestro de carbono e de concentração de umidade a partir da análise da topografia, né, construir a partir desses dois instrumentos uma matriz de interpretação climática que permita entender melhor os serviços ecossistêmicos de regulação e usar essa matriz tanto para interpretar a evolução histórica da paisagem do entorno da Serra do Papagaio, quanto para direcionar, né, a ocupação futura. E uma terceira iniciativa financiada é um fórum participativo que a gente vai desenvolver agora no segundo semestre desse ano. Existem algumas pesquisas em andamento no âmbito da pós-graduação, né? A gente tem aqui na Unifal, vinculados ao Observatório da Mantiqueira, além de mim, o colega Tom, né? Nós dois somos credenciados no programa de pós-graduação em Ciências Ambientais da Unifal. Eu sou credenciado no PROFIAP, que é o mestrado profissional de administração pública. O Tom é credenciado no PPGPS, que é o programa de pós-graduação em gestão pública e sociedade, e a gente orienta aí, no conjunto, 5 pesquisas de pós-graduação que trabalham temas ligados à Mantiqueira. O Thales está trabalhando a temática dos conflitos ambientais na Serra da Mantiqueira, estão tentando identificar nesse período pós-redemocratização os principais conflitos. O Rodrigo está trabalhando iniciativas inovadoras de promoção de restauração florestal e preservação das águas. O Leonardo está trabalhando com a temática da bioeconomia nas terras altas da Mantiqueira. O Pedro é quem está fazendo essa discussão de zoneamento, que eu fiz referência agora há pouco, e o Hudson, ele está discutindo a temática da inclusão produtiva no município de Baipendi. Então, em síntese, a Universidade Federal de Alfenas está envolvida com o Observatório da Serra da Mantiqueira, interessada na região e aberta para continuar esse processo de produção do conhecimento e de trabalho para melhoria da qualidade de vida e para ampliação da capacidade adaptativa num contexto de colapso socioambiental. E a gente quer fazer isso junto, né, com vocês, junto com a sociedade civil, junto com o poder público, e o observatório é essa rede em construção por meio da qual a gente pretende intensificar a nossa presença e a nossa participação na realidade da Serra da Mantiqueira, esse grande patrimônio que a gente possui, né, social, ecológico, cultural, aqui no sul de Minas. Então, muito obrigado e sigo por aqui à disposição para ouvir as outras falas e continuar nessa colaboração e nessa troca de ideias. Um abraço. Tiveram várias palmas, acho que você não ouviu. Não ouvi, valeu. Aí, muito bom, pessoal. Agora eu vou chamar o pessoal da Feira Livre Rural de Baipendi para a gente dar seguimento aqui nas nossas apresentações. Agradecer um monte a apresentação do Zé. A gente até tentou trazer alguns dos pesquisadores, né, para falarem dos seus projetos de pesquisa, mas como a pesquisa no Brasil vem sendo sucateada e hoje um pesquisador não consegue mais viver de bolsa, os pesquisadores também têm seus trabalhos nas suas cidades e não puderam estarem presentes.